crianças, que bom estar aqui juntinho com você novamente. Estamos agora começando mais um programa GC Kids. E aí, está com a sua Bíblia, pegou a sua agenda? Se ainda não fez isso, corre lá e pega, tá bom? Neste mês nós estamos estudando lições tão maravilhosas e hoje nós vamos estudar sobre o poder da fé. Nós vamos falar de um homem na Bíblia que foi chamado de o pai da fé. Quero ver se você é bom de Bíblia, hein? Você sabe quem é? Pensa aí. Eu não vou responder, hein? Vai pensando aí, que daqui a pouco nós temos aqui uma convidada muito especial que vai estar ministrando sobre essa lição pra gente, o poder da fé. E eu quero apresentá-la para você, que é a tia Karen. Oi, pastora, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, pastora, um prazer estar aqui com você hoje. Você tem um GC em casa, né? Tem um GC, o nosso GC Que é o Deus de experiência Sansão. linda isso, né? Você como mãe ter um GC e poder cuidar dos seus filhos e também de outras crianças, né? Não é verdade? Apresenta aí pra gente o seu GC. Meu GC é o GC Deus de Sansão. Ele acontece toda quinta-feira, às 19h30. Acontece lá em casa, no Eldorado. Então, se tiver alguém aqui do Eldorado, lá de Contagem, pode me procurar, né, filho? E quem participa comigo no GC e quem está comigo aqui hoje no programa é a Isabela e o Joaquim. Ai, que linda essa princesa, gente. O Joaquim já esteve aqui conosco em outro programa, né, Joaquim? Glória a Deus, aleluia. Então, gente, temos aqui o Paulo, né, Paulo? Paulo já uma bênção aqui com a gente, já sempre fazendo né, a gente Paulo? rir de casa. Vamos orar e depois nós vamos louvar o Senhor, amém? Bela, você ora pra gente, amém, Bela? Bela vai orar. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado por minha mãe e por meu pai. Obrigado por tudo que estão assistindo. Obrigado por todos que estão assistindo. Obrigado por todos que estão aqui nos olhando, nos vendo, Senhor. Obrigado por todos que estão estão aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Que gracinha, gente. Amém, Paulo? Vamos louvar o Senhor. Você aí de casa também, criança. Levanta do sofá. Bora, criançadas. Esse é o ano da vitória. Vamos continuar cantando e adorando o nome de Jesus. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Pela fé, do outro lado cantou.
muito poder, né? Amém. Esse ano nós vamos viver o ano da vitória. Amém. Já estamos vivendo, né, gente? Graças Aleluia. a Deus. Olha só, crianças, vou perguntar para as crianças de casa primeiro. Eu trouxe aqui, né, essa folha branca, ela é bem grande, né? E eu queria ver, assim, o que você está enxergando aqui? Olha, o que você está enxergando aqui? Agora eu vou perguntar para a Isabela. O que você está enxergando aqui, Isabela? Um botão preto. Isso. E você, Joaquim? Uma bola preta. Um pontinho preto aí, né? Ficou um ponto bem grande, né? Vocês também, gente? Isso, só uma bolinha. Eu tô enxergando uma peça do dominó. É verdade. Olha só, é tão interessante quando a gente olha a imagem assim, né, de primeira. A primeira coisa que o nosso olhar fixa é nesse pontinho preto. É ou não é? É verdade. Mas e todo esse espaço aqui? A gente não olha para ele. Então eu perguntei, todo mundo respondeu. Acho que os de casa também. Nós vimos o pontinho preto. Esse pontinho aqui significa muitas vezes as dificuldades, as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Não sei se vocês já ouviram aquela assim que muitas vezes a pessoa pega uma gotinha de água e transforma numa tempestade, né? Um copo de água na tempestade, né? Então, muitas vezes a nossa visão, né, é essa, de enxergar só esse pontinho aqui. Mas e esse espaço todo aqui? Isso aqui é a fé, é o poder, é as promessas de Deus sobre a nossa vida. Amém. Isso aqui é tudo que Ele pode fazer por nós, é um oceano de promessas, né? É algo que nós temos que aprender a entender. Não vou focar o meu olhar no problema, mas eu vou focar no oceano de oportunidades, no oceano das promessas que a palavra de Deus tem para mim. Isso se chama fé, confiança, é confiar, é crer que aqui, se Deus falou, vai se cumprir, né? E, inclusive, hoje o texto para memorizar na nossa lição é esse, Romanos 4, 21. Estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que promete. Amém? Amém. Então, que nós possamos entender que nós não devemos fixar o nosso olhar no tamanho do problema, mas no tamanho do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Karen, hoje você vai estar falando pra gente sobre um homem que teve muita fé, não é mesmo? Sim, pastora. E é pra mim, assim, um dos homens da Bíblia que eu mais gosto, sabe? Um dos personagens que eu realmente mais admiro e peço ao Senhor mesmo para poder me dar um coração como o dele, sabe? Amém. Uma fé como a dele, porque ele realmente era um homem de fé, né? Então, pode começar aí falando pra gente o que a gente pode começou aprender dessa lição. Já o GC falando com a gente que ele foi chamado de nosso pai da fé. Isso. Você sabe quem que é, Joaquim? Quem na Bíblia foi chamado de pai da fé? Sim. Abraão. Muito bem. Além de ser chamado de pai da fé, ele também foi chamado de amigo de Deus, né, pastor? Ele foi o único homem da Bíblia que foi conhecido mesmo como amigo de Deus. Pela intimidade que ele tinha, exatamente. né, com Deus. E assim, mais do que a intimidade, pelo fato dele ter vivenciado uma situação que posteriormente, né, a gente vivenciaria também com Jesus, né, que foi quando ele precisou de sacrificar, né, ter levado ali o próprio filho dele para um sacrifício. E que foi representatividade depois, né, de Deus sacrificando Jesus, né? Verdade. Então, assim, é uma história muito legal. E eu queria contar essa história aqui hoje. Podemos começar? Sim. Então, a gente vai falar hoje de Abraão. Abraão, ele foi considerado o nosso pai da fé porque ele realmente acreditava muito nas promessas de Deus, sabe? E ele já era um senhor, né, já era mais velho, já tinha uma idade avançada. Ele era casado com uma senhora também, uma outra idosa, que se chamava Sara. E ele tinha um sonho de ser pai. Só que, como ele já tinha uma idade muito avançada, ele já não acreditava mais que ele poderia ser pai, né? Porque a esposa dele não poderia ter filhos. Até que um belo dia, Deus apareceu para Abraão e falou com ele que ele poderia ter um filho, que ele teria um filho, e que esse filho seria o filho da promessa, e que através desse filho ele seria pai de muitos, pai de multidão. Então Abraão ficou aguardando esse filho chegar. Só que esse filho não chegou no momento que Deus falou com ele. Ele teve que esperar mais alguns anos para que esse filho viesse. Eles tentaram até apressar, né? Tentaram apressar. E Abraão acabou, né, se relacionando com a escrava de Sara, né, a serva dela. Mas, como Deus, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus que cumpre aquilo ali que ele prometeu, veio o filho da promessa. Você sabe como é que o filho da promessa chamava, Isabela? Como que chamava o filho de Abraão?
Isaac. Isaac, muito bem. Meu filho chama Isaac. Aí, ó, o nome do filho da pastora. Até que veio Isaac. Então, o Isaac, que era o filho da promessa, ele veio, né, até Abraão, até Sara. E aí, Abraão estava radiante, porque tinha chegado o filho, que ele tanto tinha esperado, tanto ele tinha desejado. Mas aí, Deus foi lá, Paulo, e fez uma coisa que, assim, para quem, né, vê de fora, falou assim, meu Deus, não é possível que o Senhor está fazendo isso comigo. Deus virou para Abraão e falou com ele assim, Abraão, agora você vai pegar Isaac. Isaac já era um rapazinho. Você vai levar Isaac lá no Monte Moriá, você vai subir um monte com ele. E na hora que você chegar lá em cima, você vai sacrificar Isaac. Ou seja, Abraão teria que entregar Isaac ali, né, como se fosse um sacrifício, né, matando ali mesmo Isaac, porque Deus estava pedindo para ele poder fazer isso. E o mais legal dessa história é que Abraão, ele hora nenhuma, ele brigou, ele resmungou, ele reclamou, ele falou com Deus que ele não ia, ele pelo contrário. Ele creu, simplesmente creu, porque como Deus tinha prometido para ele, que ele seria, através de Isaac, pai de multidões, ele virou e falou assim, bom, alguma coisa vai acontecer. Nem que Deus tenha que ressuscitar Isaac. Ou Deus ressuscita. Lá em Hebreus está escrito isso, né? Que Abraão creu de tal forma que ele falou assim, olha, mesmo que Isaac venha morrer, Deus vai ressuscitar. Exatamente. Né? Ele deve ter pensado assim, ou Deus vai ressuscitar ele, já que ele está me mandando entregar, ou então de alguma coisa lá, né? Na hora que chegar lá em cima vai acontecer. Algo vai acontecer. E aí ele subiu com Isaac no monte. E o interessante é que enquanto ele subia com Isaac, Isaac ainda perguntou para ele, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Porque como eles estavam preparando, né, tudo para um sacrifício, ele estava vendo lá que tinha já a lenha, que já tinha todas as coisas, ele virou e falou assim, cadê o cordeiro, pai? E aí, na hora que Isaac perguntou para ele, Abraão, de tamanha fé, ainda virou para Isaac e respondeu para Isaac, Deus proverá. E aí ele subiu, chegou lá em cima no monte e na hora que ele foi mesmo para poder sacrificar Isaac, o anjo do Senhor apareceu e falou com ele, para. Não sacrifique Isaac. Não precisa de fazer isso com seu filho. E no mesmo instante apareceu um cordeiro para que fosse feito o sacrifício com esse cordeiro. É verdade. E aí, nesse mesmo momento, Deus virou para ele e falou com ele que ele tinha uma fé muito grande, né? Reconheceu o tamanho da fé dele. Né? Porque né, não era qualquer pessoa que queria entregar aquele filho que ele tinha sonhado tanto, que ele tinha né, pedido tanto ao Senhor, que ele tinha buscado tanto. E aí Deus, então, proveu o cordeiro para que né, passasse pelo sacrifício. E por conta dessa situação, ele foi chamado de pai da fé e também de amigo de Deus. Porque ele soube, naquele momento, né, que ele precisou de entregar o Isaac dele ali, o filho dele, o que Deus passaria alguns anos depois, quando ele precisou de entregar Jesus, que era o filho dele, né, para que todos nós fôssemos salvos. É verdade. E a gente vê aí exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Exatamente. Né? Que ele, a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus, né? Exatamente. A Bíblia, ela é toda, né, realmente, o Antigo Testamento, todo mostrando como seria, né, o Novo Testamento, o que aconteceria no Novo Testamento, né, toda a promessa do Novo Testamento, já desde o Antigo Testamento, né, Deus já nos mostrava desde o Antigo Testamento o que viria a acontecer. E eu acho tão legal que uma coisa que a gente precisa, a gente aprende com Abraão, né, é que a gente precisa aprender a exercer a nossa fé, né? Independente, é aquilo que a gente viu aquilo do pontinho, né? É começar a caminhar em direção ao propósito, porque o plano de Deus já estava traçado. Ele ia acontecer, né? Com certeza. Eu até queria contar uma experiência, se você permitir. Claro. Quando eu me lembro que antes de me casar, eu tive uma visão de que eu teria filhos, né? E eu vi uma menina e um menininho, né? E aí, depois que eu casei, as 2 primeiras tentativas, eu perdi o neném, né? Eu teve um aborto natural e perdi o neném. E aí, eu lembro que eu falei, gente, mas eu tive aquela visão. Eu tenho certeza que Deus vai me dar os meus filhos. Aí eu me lembro e falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou arrumar o quarto do neném. Eu nem estava grávida. Exercer fé, né, pastor? Eu vou exercer a minha fé. Aí eu comecei a organizar o quarto do neném, comprei o enxoval e passou 1 ano. Depois eu engravidei de uma menina chamada Isabelle. Isabelle. Né? Aí veio a Isabelle e depois o Isaac. E eu tenho uma foto lá em casa que depois eu tirei a foto, que era a mesma que eu tive na visão. Olha que linda, né? Que legal. Aí depois que eu fui lembrar que Deus traz, né, a recordação. A memória. Mas é isso, é a gente entender que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir, né? Exatamente. E Ele vai prover. Amém. Né? É verdade. Realmente a gente exercer a nossa fé.
realmente pisar sem estar vendo o chão, né? Exatamente, a Bíblia fala, né, que a gente dá realmente um passo ali sem a gente estar enxergando, né, o que vai acontecer. Eu né? agora estou enxergando um carrinho vermelho, gente. Amém. Ele vai chamar o sangue de Jesus. Aí todo dia eu piso lá na minha garagem, o sangue de Jesus está aqui. Bela, me conta uma coisa. Alguma vez você já precisou de exercer fé? Você já pensou em alguma coisa e ficou esperando assim com muita fé de que iria acontecer? O quê? Que eu ia ganhar minha casa. Amém. Olha que Amém. lindo. E você, Joaquim, já exerceu sua fé? Você já desejou muito alguma coisa e aí você orou, buscou para que isso acontecesse? Sim. O quê? Quando eu era pequeno, quando eu era Menor ainda, né, ainda, gente? Eu orei e eu sempre quis um irmão ou uma irmã. Aí eu tive Isabel. Ai, que Teve a gracinha. Bela e depois ainda teve a Giovana, né? Para complementar ainda a história, ainda veio mais uma, olha. A sua Eita, oração foi glória. respondida mesmo. Foi respondida em dobro, Em né? dobro, né? Ô, pastora, e eu queria fazer aqui uma experiência, na verdade, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente poder mostrar como que funciona a nossa fé. Isso, explica para as crianças de casa. Vamos lá, direitinho. deixa eu explicar como é que funciona. Aqui tem uma garrafinha de água, uma garrafinha, na verdade, ela está vazia. E a gente vai encher essa garrafinha de água. Essa garrafinha somos nós. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, todas as vezes que a gente vai à igreja, todas as vezes que a gente participa do GC, que a gente ora, a gente vai se enchendo de fé. Vai se enchendo de fé. E aí, quando vem os problemas, se a gente estiver bem cheinho, essa fé nossa não vai embora. Mas se a gente só vê o problema, né? Se a gente só vê a situação, se a nossa fé ela não está uma fé muito grande, se a gente não ora, se a gente tem preguiça de ir no culto, se a gente tem preguiça de ir no GC, quando vem os problemas, a nossa fé vai indo embora, olha. É verdade. Na hora que vem chegando o problema, na hora que vem uma doença, na hora que vem acontecendo alguma coisa, né? E que a nossa fé ela não está ali totalmente cheia, porque a gente tem preguiça de ler, de orar a Bíblia, de buscar o Senhor, né? Mesmo. A nossa fé ela vai indo embora porque está vindo os problemas. Mas, como o nosso Deus, ele é um Deus muito bom, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus que cumpre tudo que ele promete pra gente, se a gente continuar buscando ele, se a gente voltar a ler a Bíblia, se a gente continuar indo no GC, a nossa fé ela vai se enchendo, enchendo, enchendo. Quando os problemas vêm, Oh, olha só. glória! Aleluia! A gente continua cheinho de fé. Aham. Porque no final das contas, a gente sabe em quem a gente pode crer. É verdade. Quem é que realmente, né, cuida da gente, quem é que tem o poder sobre a nossa vida e a gente sabe em quem a gente pode confiar. E é tão interessante, né, Karen, que a gente sabe que muitas famílias estão passando por situações difíceis agora, né? Com certeza. Muitas dificuldades, muitas situações, né? Que a gente sabe proveniente até dessas situações que a gente está passando, né? Talvez uma enfermidade, né? Talvez uma situação assim financeira, mas uma coisa que você mesmo sendo criança, você pode ter convicção de que Deus responde a sua oração. Amém. É verdade. Né? E é aquilo que Abraão falou, Deus proverá. Amém. Né? Então, assim, você, criança, você pode orar, né? E crer que Deus vai prover. No momento certo, continuar crendo. Ele não vai deixar. Inclusive, na Bíblia está escrito, né? Em que Davi fala, né? Que eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado. É verdade, né? É verdade. Deus nunca deixa, né? Ele sempre cumpre todas as promessas dele. Todas elas. Tudo aquilo que ele promete, ele realmente é fiel e justo para poder cumprir. Aleluia. Eu queria agora perguntar para as crianças aqui, por exemplo, Joaquim, o que nós podemos fazer quando nós fomos provados? Por exemplo, Abraão foi provado, né? Deus provou a fé dele, né? Foi um teste, ele passou no teste, né? E eu sei que nós também somos, muitas vezes a gente nem passa, né, gente? Verdade. É tão bom quando a gente passa num teste, né? Mas quando a gente está no meio de um teste, por exemplo, você vai fazer uma prova, né, de matemática e tal, o que você faz? Quando começa a prova, eu fecho os olhos, eu peço a Deus me dar sabedoria,
e depois eu vou lá e faço. Sim, mas antes da prova, o que você tem que fazer? Eu peço a Deus me dar sabedoria. Não, mas Eu você tem que oro. estudar, não, mas né? você tem que fazer Eu estudo, Aham. eu vejo a prova primeiro para ver quais vão ser as questões. Quais são as suas dificuldades, Sim, né? estudo, aí depois eu faço a E prova. você gasta tempo ali, não é? Sim. Você gasta tempo. Então, e você, Bela, você estuda, Bela? Eu não estudo. Você não tá na escola? Eu tô na escola, mas só que eu não estudo com livro, não. Ah, entendi. É isso mesmo. Então a gente precisa gastar tempo na presença do Senhor É verdade. para a gente ter condições de passar pelas provas. Esse gastar tempo é ali em oração, em Lendo a jejum, Bíblia. lendo a palavra de Deus. E aí sim a nossa fé, ela vai se concentrar, né? E aí não vai vazar nada, né, gente? verdade. Ela vai ser uma fé constante, né? Uma fé firme mesmo na rocha. E a gente tem um testemunho maravilhoso que eu vou chamar agora no nosso GC em Ação. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara do GC Moisés e hoje eu tô querendo contar um testemunho de fé pra vocês. Então, vamos lá? Começa assim, eu tava bem resfriada e a minha mamãe orava todo dia pra mim, gente. E o que acontecia? Eu sempre via ela falando com meu pai, assim, tava com muita dor no braço, tomando muito remédio, não conseguia nem mexer o braço. Aí, um dia, eu resolvi, como ela me deu um exemplo que ela orava pra mim, eu resolvi orar pra ela, peguei um óleo e ungi ela. Aí eu orei com muita fé, pedindo a Deus pra... Sim, eu nunca tinha orado pra ninguém doente. Aí eu fiquei com isso no meu coração. Aí eu orei pra ela, aí ela dormiu. No dia seguinte, ela amanheceu joinha. Ela conseguia mexer ele pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. E assim, ó, que ela não conseguia fazer. E ela nunca mais teve dor. Então, gente, eu quero que você exerça a sua fé. Porque você viu, a minha mamãe nunca mais teve dor no braço e não precisou mais de remédio. Então, tenha fé sempre no seu coraçãozinho. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo, tchau! Que lindo esse testemunho da Sara, né? Lindo. Quando a gente confia em Deus, Ele traz paz ao nosso coração. Então, assim, eu não sei, criança, qual a dificuldade que você está passando, como está o seu coração, né? Eu não sei o que a sua família está enfrentando, talvez você aí, papai, mamãe que está nos assistindo, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, Jesus é a resposta. Amém. Amém? E eu tenho um convite muito especial para te fazer agora. Lá na palavra do Senhor está escrito assim, eis que eu estou, olha aqui, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei, né, com ele. Então, assim, o que eu estou te pedindo agora, né, é algo muito especial. É que você abra a porta do seu coração e permita que Jesus entre, para que ele possa, né, te ensinar um novo caminho, o caminho da fé. Né? E você venha entender que em Deus você pode todas as coisas. Você pode confiar, você pode crer. A fé não é um sentimento, a fé é um fato, é convicção. É você pegar uma promessa que está lá na palavra do Senhor. E uma promessa que tem lá é que se você abrir a porta do seu coração, aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você tem o direito de se tornar filho e filha de Deus. Amém? Então faça essa oração aqui comigo. Nós devemos confessar com a nossa boca. Então feche os seus olhos agora e repita assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu reconheço eu reconheço que sou pecador que sou pecador e preciso de Ti. e preciso de Ti. Nesse momento, Nesse momento, eu abro a porta eu abro a do porta meu coração do meu coração e Te recebo e Te recebo como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. A partir de hoje, A partir de eu hoje, te peço, eu te peço, venha governar venha governar o meu coração, o meu coração, a minha casa, a minha a casa, minha família. a minha família. Eu dependo de Ti Eu dependo e de Ti entrego e entrego cada dificuldade, cada cada dificuldade, situação cada situação nas Tuas mãos, nas Suas mãos, crendo
crendo que o Senhor proverá. que o Senhor proverá. Amém. Amém. Agora eu amém. quero que as crianças daqui, as crianças de casa, repita bem alto assim comigo. Deus proverá. Amém? Então, no 3, hein? 1, 2, 3. Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Confie, né? Amém. E nós vamos louvar a Deus agora cantando uma música para celebrar a bondade do Senhor, o amor do Senhor. Amém? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra